Agora vamos falar com o Flamengo, sobre o Flamengo com ele. O Ricardo Lai, que está pedindo passagem aqui no nosso Bom Dia Fox, Lai, porque hoje, segundo consta, é a reunião definitiva para poder colocar todos os detalhes do contrato e o Domenech Torrent ser anunciado como novo treinador do Flamengo, até porque, Lai, eu recebi uma informação ontem que o presidente Rodolfo Landim deu uma cobrada na dupla que está na Europa. Falou, e aí, vamos acelerar aí, porque dia 9 contra o Atlético Mineiro tem estreia no Campeonato Brasileiro. O Flamengo não pode ficar sem técnico até lá. Bom dia, Lai. Tudo bem, Fábio? Um abraço a você, a todo mundo ligado no programa. É o mandatário, né? É o chefe, é o presidente, ele manda. Mas está dentro daquela previsão estipulada pela dupla. O Bruno Spindel, o diretor de futebol, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Aquele prazo de uma semana, os dois estão indo para Girona, né, a cidade na Catalunha, onde reside Domenech Torrent, para a assinatura de contrato e, posteriormente, o anúncio que deve acontecer ainda hoje, né, faltando apenas os detalhes deste contrato de 1 ano e meio, então vai ser até o fim do mandato do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o Domenech Torrent vindo ao Brasil, portanto, até o fim da semana, possivelmente junto com os dirigentes do Flamengo. Então, a gente aguarda esse dia, né, de bastante expectativa. Há pouco mantive contato com o próprio treinador, o Domenech Torrent, mas, por enquanto, a cautela, silêncio, nada de declaração antes do anúncio oficial pelo Flamengo. O Domenech Torrent, que foi treinador, o último trabalho dele no New York City, né? Treinou, inclusive, um jogador brasileiro, o Weber Araújo. A gente conversou semana passada com o Weber Araújo, disse que o futebol proposto pelo Domenech é alegre, lindo, nos últimos 30 metros o jogador tem a liberdade toda, né, para driblar, para fazer a sua movimentação. Elogiou também a parte tática absurda, né, do Domenech Torrent, segundo o Weber Araújo, o centroavante brasileiro que ainda joga lá no New York City. É da escola Johan Cruyff, que é seguida pelo Pepe Guardiola, então um futebol alegre, né, segundo o Weber Araújo, e a expectativa dos rubro-negros para esse anúncio ainda hoje. 2 assistentes estão nessa comissão técnica do espanhol, Jordi Guerreiro, que foi assistente do Pablo Matin, principalmente no Sevilha, né, que fez uma boa campanha no Sevilha, e o outro assistente que estava com ele no New York City é o Jordi Gris. Então, são 2 por enquanto, mas ainda falta esse anúncio, talvez preparador físico também está na discussão, para que seja também dessa comissão técnica espanhola do Domenech Torrent, ex-assistente de Pepe Guardiola por mais de uma década. Flavinho, o que fica bem claro, né? O que fica bem claro, e a gente tem dito aqui também no Bom Dia Fox, é que o Marcos Braz, ele está priorizando a ideia de jogo, independentemente do currículo. Que apesar de todas as recomendações e toda a história que o Domenech tem, ele ainda é uma incógnita como técnico de futebol. A amostra ainda é muito pequena, tendo comandado somente o New York City, né? Você tem toda a razão, Calheiros. Mas assim, eu sei que tem gente que fica ansiosa para que o técnico saia logo, a tal da fumacinha branca e tudo mais, mas pelo menos o Flamengo está fazendo uma coisa que é muito rara, eu diria quase inédita no futebol brasileiro, em que dirigentes contratam técnicos para suceder o outro, que não tem absolutamente nada a ver um com o outro. O exemplo maior é o do São Paulo, que saiu, sei lá, do Osório para o Balsa, né? Aquelas coisas meio loucas. Então, pelo menos o Flamengo tem na cabeça uma filosofia de jogo que foi implantada pelo Jorge Jesus, é coisa recente também, porque o Flamengo também vinha de Muricy para... quem era mesmo? Depois do Muricy foi o Zé Ricardo, para depois vir o Barbieri, para depois vir o Rueda, para depois não sei quem, o Abel, quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora o Flamengo tem na cabeça
uma forma de jogar futebol que ele quer que seja implantada ou tenha uma continuidade, e encontra no mercado alguém que tem ideias parecidas. Isso faz todo sentido, isso é difícil de a gente encontrar no futebol brasileiro. Agora, você tem toda a razão quando você diz que é uma aposta como técnico. O cartão de visitas do Domenech é o fato de ter trabalhado com o Guardiola, de ter participado de alguma maneira do trabalho do Guardiola, que prega um futebol parecido com aquilo que o Flamengo quer, com aquilo que o Jorge Jesus colocou e impôs ao Flamengo. Então, faz sentido esse tipo de contratação. Agora, uma aposta. Agora, qualquer um seria uma aposta, Calheiros, porque o Jorge Jesus foi uma aposta. É uma aposta que pode dar certo, que pode não dar certo. Isso aí não tem jeito, o tempo que vai dizer. Mas eu digo, é uma aposta porque o Flamengo está agora desbravando um mercado europeu que os clubes brasileiros nunca desbravaram dessa maneira. Vamos ver o que vai dar. A escolha parece fazer sentido, né? Isso que eu quero dizer. Faz sentido mais pelo estilo de jogo do que propriamente pelo nome escolhido. Agora, uma coisa é certa, né, Laine? Nesses seus detalhes finais do Flamengo, ele já chega com a assinatura, o carimbo Rafinha, né? Porque o Rafinha falou, pode trazer, que foi grande o trabalho dele ao lado do Guardiola no Bayern de Munique, quando o Rafinha jogava por lá. Exatamente. O Rafinha, que no fim de semana deu entrevista à ESPN, até fez em tom de crítica nessa busca por um treinador, né, estrangeiro, porque tem que ser um treinador estrangeiro, valorizando os técnicos do Brasil, mas, por outro lado, elogiou o Domenech Torrent, com quem o Rafinha trabalhou, como você disse, no Bayern de Munique. Então, são essas referências importantes, além, é claro, do selo Pepe Guardiola, tem pouca experiência comandando, né, time de futebol mesmo, né, sempre como assistente. No New York City fez uma boa campanha, uma campanha histórica, levou a equipe à semifinal da Conferência Leste. É claro que é um balizador, mas como o Flávio Gomes falou, é uma ideia de jogo, né, seguir na mesma linha do Jorge Jesus. O brasileiro que foi jogador do Domenech no New York City, ele disse, olha, tem tudo para seguir o trabalho feito pelo Jorge Jesus, porque a filosofia de jogo, ela se assemelha e muito. Claro que cada técnico tem a sua particularidade, o seu método, mas o jeito ofensivo, a posse de bola, a marcação-pressão, isso, os dois, né, Jorge Jesus e também o Domenech Torrent, compartilham dessa mesma ideia. Maravilha, valeu demais, Ricardo Lai, pelas informações ao vivo aqui do Flamengo. Valeu demais, Flavinho, Flávio Gomes. Até a próxima, boa sorte